Começa agora Antenado Podcast. Apoio Senac Idiomas. Quem faz se destaca. Fala, povo, de volta com o nosso Antenado Podcast 2025, um ano maravilhoso começou e a gente continua com os nossos episódios aqui num oferecimento do Sesc RN, tá bom? Você fica com a gente que tem sempre novidade aqui sobre o Sesc Rio Grande do Norte. Olha só, hoje a gente vai conversar um pouco sobre estagiário. Você já foi estagiário? Alguém aí já foi estagiário? Pois é, estagiário sofre. A sorte é que ele hoje cuida dos estagiários no IEL, né? Que é ligado à Fierne, mas ele também já foi estagiário. Olha, coisa boa. Então, ele entende a vida sofrida de um estagiário. Eu estou com o Juan Saavedra, que trabalha no IEL. Tudo bom, Juan? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Qual o trabalho que você desenvolve lá no IEL? Bom, hoje eu estou na superintendência do IEL, né? Então, eu sou responsável por gerir a entidade, que, como você mencionou, faz parte aí junto do sistema Fierne, né? Sim. Juntamente com o SESI, Senai e a própria federação. Então, eu estou ali, vamos dizer assim, na linha de frente, juntamente com o Dr. Roberto, que além de ser presidente da federação, ele é diretor regional do IEL. Bacana. Mas aí o seu trabalho é mais voltado para o IEL, é isso? Meu foco é gerir o IEL. Nós temos... Que é o Instituto... É o Valdo Lodi, que leva esse nome em homenagem a um empresário mineiro, é o Valdo Lodi, que foi um dos fundadores da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, né? Então, quando criaram o Instituto, colocaram o nome dele em homenagem. As pessoas têm uma visão do estagiário como um faz-tudo, né? E, às vezes, até como uma mão de obra barata. Isso tem mudado? Como é que o IEL trata esse tipo de pensamento quando alguém vai buscar? Né? Porque o IEL acaba tendo um banco de dados ali para disponibilizar para as empresas e tal. Como é que o IEL lida com isso? Eugênio, a gente tem feito um trabalho de sensibilização muito grande, não só com as instituições de ensino, para pegar esse público, que são os estagiários, mas também com o setor produtivo, né? São as empresas que estão ali buscando esses estagiários para poder realmente somar ali no dia a dia. Então, a gente está sempre fazendo uma sensibilização juntamente com as empresas, que a gente denomina de concedente, para que ela entenda o propósito do programa de estágio, que o estágio é um programa socioeducativo. Então, a gente precisa sensibilizar a empresa e deixar claro que o aluno está ali para colocar em prática o que ele está vivenciando em sala de aula, né? O que ele está aprendendo em sala de aula, a gente tem que fazer esse link com a prática, de fato, na empresa. E o curioso é que tem muita gente que vai estar procurando estágio que às vezes reclama, tipo, eu vou fazer um estágio e tal, quero aprender, né, na prática, mas na hora quando você vai lá no estágio, as exigências para participar do processo é experiência. Como é que a pessoa vai ter experiência? Eu fico me perguntando assim, é um contrassenso, né? Verdade. Acontece isso? Acontece, e a gente tem trabalhado também com as empresas em relação a isso. Que o estagiário ele está ali, realmente, muitas vezes, tendo seu primeiro contato com o mercado de trabalho. Né? É uma porta de entrada. É uma porta de entrada. Muitos. Apesar que a gente está vendo também, nas instituições de ensino, muita gente fazendo uma segunda graduação. Mas muitos estagiários estão tendo o primeiro contato com o mercado de trabalho através do estágio. Então, a gente também tem essa sensibilização com as empresas para que ela abrace esses alunos que realmente não tem uma experiência, ele está ali para aprender. E é necessário que tenha um supervisor de estágio dentro da empresa para que oriente esse aluno a realmente seguir e colocar em prática aquilo que ele tem visto em sala de aula. A gente está conversando com o Juan Saavedra, ele é superintendente, né, da Fierne junto ao IEL. E aí eu pergunto, você também já foi estagiário, não é isso? Já. Quanto tempo isso já faz? Foi em 2011. 2011. E aí, na época que você era estagiário, e aí hoje você cuidando dos estagiários, como é que você encara isso, tipo, esse relacionamento? Quando você foi estagiário, você já teve que servir cafezinho? Já. Gente, até eu. Mas não foi uma solicitação. Eu ia pegar o meu e acabava levando dos colegas. É uma gentileza. Mas nunca ninguém pediu assim para eu servir café, não. Realmente eu fazia, como você mencionou, uma gentileza. Mas não é essa a função. Não é a função. Não, você está ali realmente para colocar em prática o que você está aprendendo. E foi muito importante... E o fato de... te interromper, eu acho que você ia falar isso. E o fato de você ter sido estagiário faz de você um melhor gestor hoje? Ou de alguma forma te faz ter uma visão diferente? Eugênio, não sei se o melhor gestor, mas ter uma visão, vamos dizer assim, mais aguçada para gerir pessoas em uma instituição como o IEL ajudou muito. Porque você está ali
você está crescendo junto com o que você está vivenciando, né, da parte teórica, e ao mesmo tempo você está sabendo lidar com vários colaboradores de perfis diferentes, porque para mim o meu maior desafio enquanto estagiário é lidar com pessoas bem mais velhas do que eu, que estavam na instituição. Eu era estagiário do Senai, que também faz parte do sistema Fierne, e além da questão da idade, era o tempo de casa que essas pessoas tinham. Então eram pessoas que estavam na faixa dos seus 50 anos, mas que entraram também como estagiários no sistema com 18 ou 16 anos como menor aprendiz. E aí eu fico imaginando que há um conflito de gerações, né? Porque você tem pessoas que já estão mais cansadas, às vezes desestimuladas, ali estão há anos, mas são estáveis, né? Porque estão ali há muito tempo e tal. Então, a antiguidade é poço, pensam elas. Aí você tem uma pessoa novinha, cheia de ideias, cheia de coisas, blá, blá. E como é que é lidar e conciliar isso? Talvez seja o maior desafio dessa convivência de gerações, né? Foi bem desafiador. Sendo bem sincero, no começo eu achava que não ia ficar muito tempo. Até porque quando eu fui ser estagiário, que foi pelo IEL, inclusive, eu lembro que no IEL você ia presencialmente na Federação das Indústrias e pegava um carro, e você se candidatava a alguma vaga de estágio, que você tivesse o perfil, e ali você pegava uma carta de recomendação, até 2 cartas. E eu lembro que eu peguei uma do CREA e um do Senai. E, inicialmente, era para a área de educação do Senai, eu acabei indo para a área de planejamento, orçamento e gestão. Foi totalmente uma vaga distinta do que eu estava pleiteando. Sim. E lá, realmente, o desafio foi as pessoas, né? As pessoas mais velhas. Eu lembro que eu passei aí uns meses, realmente, para me adaptar. Pensei em desistir, e aí eu fiz o seguinte, eu comecei a ir à tarde, para a estagiária da tarde, que tinha mais experiência do que eu, para que ela pudesse me auxiliar. Aí eu lembro até hoje que o rei do bitmap. Eu lembro que até hoje a gestora da unidade, quando me viu à tarde, ela se preocupou, porque eu tinha uma carga horária ali no meu termo de compromisso de estágio, cara. Ele quer morar aqui? 20 horas semanais, estagiava pela manhã. O que é que eu estava fazendo à tarde? Era porque eu queria aprender. Eu entendia também o fato das minhas colegas estarem ali muito sobrecarregadas também, trabalhando muito, e não tinha tempo de parar e me ensinar. Então, eu fui para a estagiária da tarde, que me ensinou muito, inclusive, mas a partir daí, quando a gestora viu que eu estava indo nos 2 turnos, que não pode, inclusive, não pode, viu? Né? Vocês que estão nos assistindo, não pode fazer isso, ali foi realmente... Eu fiz, mas você não pode. Eu fiz, mas não aconselho. Vocês podem prejudicar, inclusive, a empresa. Sim, sim. Porque o nosso Ministério Público do Trabalho aqui, ele é muito atuante em relação a isso. Mas eu queria aprender, eu não queria estar ali só para receber minha bolsa auxílio. Então, eu fui pegando esse conhecimento e, ao mesmo tempo, eu comecei realmente a gostar do estágio. Mas, inicialmente, eu pensei que ia passar ali alguns meses e ia sair, porque eu não estava só querendo a bolsa, eu queria realmente aprender. Já estava aí próximo de finalizar o curso e eu precisava ter essa experiência. E fui ganhando gosto. E paguei com a língua, porque eu sempre, na faculdade, dizia aos meus colegas que eu não gostava da parte financeira. E fui trabalhar na área de orçamento e gestão do Senai Rio Grande do Norte. E ali eu fui dando suporte no orçamento, em projetos, enfim, fui criando, vamos dizer assim, um certo corpo dentro da instituição enquanto estagiário, até que eu fui contratado como, na época, era técnico de nível superior, quando eu me formei. Ou seja, de estagiário você já foi contratado. Isso. E aí fiquei alguns meses no Senai até que meu contrato acabou. Eu fui desligado, inclusive, e estava esperando um processo seletivo abrir, não tinha previsão, só que em 2 semanas eu recebi uma ligação do diretor regional do Senai na época, professor Afonso, me convidando para voltar para a federação, mas aí, de fato, na federação, para tomar conta de um projeto novo, junto ao Senai e o governo federal, que era o Pronatec Brasil Maior, que era ligado ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior. E aí que era formação de mão de obra técnica. Isso, né? E aí foi um desafio também bem diferente, porque eu estava saindo da área de orçamento, a minha primeira especialização porque eu estava trabalhando com essa questão financeira, mas acabou que eu fui para outra área dentro da federação, que foi a área de mercado, tomar conta desse projeto. Mas também foi um desafio que eu abracei, estava precisando de emprego também, né? E a gente foi tocando até que em 2017 eu fui para o IEL, do IEL, enquanto gerente, fiquei até 2020 e o presente que eu ganhei indo para o IEL foi assumir o IEL. Uma semana depois veio a pandemia, fechou tudo e eu fiquei assim... louco, sem saber como fazer a instituição. Porque naquele momento ali é difícil ter presencial para estagiário e tal, complicado, né? Então, o nosso foco realmente era fazer o básico
na época da pandemia, né? Você falou uma coisa que agora eu fiquei pensando aqui. Você falou que na época você tinha que ir presencialmente, pegava carta de apresentação. Mas isso faz tempo, não. Aí fica mudando. Hoje mudou muito. Mudou, né? Essa coisa do estágio é tudo online, imagina. Tudo online, inclusive. Como é que é o processo, por exemplo? Inclusive, Eugênio, semana retrasada, nós fizemos o Go Live, como a gente mencionou, né? Colocou no ar o novo portal de carreiras do IEL, que ele é muito mais automatizado e traz uma experiência para o cliente bem maior. Quando eu falo cliente, é o aluno, a empresa, a instituição do ensino. É só acessar o portal do IEL, lá no campo de estágio, você consegue, se for aluno, fazer seu cadastro ou atualizar seu cadastro. A empresa também pode acessar e a instituição de ensino também. É assinatura eletrônica. Antes também o estagiário tinha que ir no IEL para colher a assinatura, né? Tem que colher a assinatura, eu me lembro, eu sou desse tempo. A gente pegava da empresa, do IEL, não sei o que, era trocentas assinaturas. Gente, era complicado. Continua tendo que ter essas assinaturas, mas é tudo online. A gente faz tudo online. Foi um benefício que a pandemia trouxe e ficou. E a gente viu que é muito mais fácil, inclusive, para o aluno colher essas assinaturas e faz com que ele comece, de fato, naquela data, conforme está o termo de compromisso de estágio dele. Qual é a dica ou a orientação que você pode, né, cuidando aí de tantos estagiários, que você pode dar para quem está buscando um estágio ou para quem consegue um estágio? Como é que essa pessoa deve se portar? Como é que ela deve atuar? Eugênio, eu digo muito que a primeira coisa que você deve fazer é o básico do básico. Você precisa ter o seu currículo atualizado, seja na plataforma do IEL, seja em outras plataformas, ou inclusive o currículo de maneira, vamos dizer assim, no Word mesmo, para que facilite a sua vida, sempre atualizado, e que você busque essas vagas e que você leia. Eu digo assim, o básico é você ler e ir atrás. E aí, quando chegar na entrevista, você ser totalmente sincero. Uma coisa que eu brinco até com os candidatos que, porventura, participam de alguma banca que eu estou presente, quando eu tem aquelas perguntas, minha principal qualidade é ser honesto. Não, honestidade tem que estar ali intrínseco em você. Honestidade é princípio. É princípio, não é algo para você contar, vamos dizer assim, uma certa vantagem. Mas, de fato, é fazer o basicão, é você atualizar seu currículo, é você estar em busca das vagas de estágio, porque tem sim vaga de estágio. Vocês estão aí junto da instituição de ensino, você pode conversar com o coordenador do curso. Você tem números, por exemplo, de quantitativo de pessoas que estão hoje atuando como estagiários através do IEL, aqui no RN, por exemplo? Até dia 16 de dezembro, nós estávamos com 3.475 estagiários no Rio Grande do Norte, estagiando pelo IEL. Nós, um banco aí já mais de 40 mil estagiários, cadastro de aluno, na verdade. Quer dizer que esses alunos ainda possam estagiar, mas que tenham ali cadastro conosco. E empresa, nós temos aí em torno de 650 cadastros de empresas também no nosso sistema. Curiosidade, Juan Saavedra. Donde eres, Chico? Acertou meu nome, viu? Eu sou de Natal, nasci aqui. Com esse nome? Mas aí veio o pulo do gato. Minha mãe é peruana. Veio morar em Natal porque meu avô ele trabalhava na Halliburton, então uma empresa de petróleo. Do ramo de petróleo, então ele viajava muito até que veio parar no Brasil. Mas seu avô brasileiro? Não, pai da minha mãe. O pai de sua mãe, tá. Meu avô materno. Sim. Então, por causa disso, ele veio morar no Brasil e quando veio para Natal foi porque ele trabalhava em Mossoró. Né? Mossoró também estava na época o auge do petróleo, dos poços, então foi por isso que minha mãe veio para cá com a família. E meu pai paraibano, de Patos, né? Conhecido aí pelo São João. Mas eu nasci aqui, mas tem esse nome, Juan com J, esse Saavedra, que muitas vezes confunde muita gente que vai ler meu nome. Eu até brinco com os colegas que estão lá na Fierne ou trabalhando como cerimonialista, que perguntam se acertaram meu nome. Os colegas é Maragodeiro. Maragodeiro. Maroca maravilhosa. É verdade. Mas meu nome vem daí, essa origem peruana, né? Bacana. E você tem vínculos, fala espanhol, consome a cultura de alguma forma? Sua mãe trouxe alguma coisa para você? Sim. O quê? Comida, sei lá. Amo a comida peruana. O que tem na comida peruana? Ceviche, amo muito. Inclusive, sabe cozinhar? Não. Aí você pegou no defeito, não sei cozinhar. Mas a mãe faz. Minha mãe faz. Comida peruana, assim, é maravilhosa. Inclusive, fica a dica, caso vocês possam ir para o Peru, tem uma gastronomia fantástica. Assim, é muito conhecido. Você já foi lá visitar? Mas faz um tempinho. A coisa do Machu Picchu, né? Machu Picchu.
indico também, mas a culinária vocês não vão se arrepender, não. Quem gosta de pescados, né, de peixe, de camarão, vale a pena fazer esse circuito gastronômico, depois dar um pulinho em Cusco e ir para Machu Picchu. Música, o que é que você recomenda? Tem? Música? Ouve música peruana? Tem coisas? Muito difícil, muito difícil. Música peruana eu escuto mais quando a minha avó materna, a gente está em alguma confraternização e ela gosta de ouvir músicas peruanas, de dançar, ela é muito animada. Sabe? Tipo um estilo parecido com salsa, sabe? Sim. Mas gosto muito da cultura, eu me interesso muito. A última vez que eu fui foi em 2018, fui para Machu Picchu, inclusive. É sempre diferente quando eu estou em Lima ou em Cusco, né? Porque, assim, você vê raízes de fato lá. E é engraçado, quando eu estou lá... Você se sente, tipo assim, de alguma forma conectado com aquilo? Me sinto. Inclusive, a última vez que eu fui lá em Cusco, não só em Cusco, mas em Lima também, que é a capital do Peru, muitas pessoas chegavam até mim e falavam, você tem rastros peruanos, tipo assim, você feições peruanas. E eu ficava, nossa, eu não me acho, mas quando eu estava lá, o pessoal falava que tinha algumas coisas, deve ser o rosto largo, não sei. Mas gosto muito da cultura. De verdade. Pretendo ir mais vezes lá, até levar minha mãe, que faz tempo que não vai ao Peru. E é muito interessante e eu gosto realmente de estudar, de conhecer. Minha mãe não nasceu na capital, nasceu na cidade mais ao norte, Talara. Sim. Mas, assim, muito bacana. E fica a dica aí, quem puder ir, conhecer, vale muito a pena. E Machu Picchu é incrível. Você fica assim, meu Deus, como é que os incas fizeram aquele império ali? É a grande pergunta, né? Como é que conseguiram fazer aquilo no meio do nada? Porque você quando vai para... Você sobe lá onde está Machu Picchu, você fica, inclusive, com medo porque Será que foram os ETs? Não sei. Qual é o seu palpite, Juan? Mas é bem interessante porque é muito alto. Você não dá nada assim, você sobe num micro-ônibus. Inclusive, quando você está subindo, o que está descendo... tem que parar. E quando você olha assim, falta acho que um palmo para o ônibus cair. As pessoas fazem um relato também muito da sensação... Sim, da energia. Da energia do lugar. Isso é real? É verdade, é real. O que é que você sentiu, por exemplo, assim? Tipo, o que é que você percebeu? Qual foi a percepção, o sentimento? Primeiro que você sente uma plenitude, assim, uma paz, né? E realmente tem alguma energia... Segundo o guia que me acompanhou, disse que as pedras que tem ali, eles têm tipo uma energia diferente. E realmente, eu achava que era balela, mas quando eu fui para lá, eu fiquei realmente... Senti isso e você fica com um sentimento de plenitude. É uma paz, literalmente, que dá em você. Você fica assim... Parece que você não tem problema nenhum. Entendeu? Eu tenho que morar lá, então, gente. Eu preciso morar num lugar desse que eu não tenho problema nenhum. Você vê o pôr do sol lá, é lindo também. Que bacana. Com relação você falou aí um pouco, né, dessa sua raiz, né, peruana e tal, mas você está mudando um pouco, não sei se mudando, mas acrescentando, né, você está fazendo psicologia, está quase terminando. Isso. Começou ali também na pandemia. A Isso. pandemia deu esse reset em muita gente. Eu também comecei a estudar na pandemia. Mas por que psicologia? Tem alguma relação? Administrar é se relacionar com pessoas, talvez isso é? Eugênio, a história é bem, assim, vem lá de trás. Quando eu resolvi fazer faculdade, meu avô, que já faleceu, o pai do meu pai, ele queria que eu fizesse direito, que era o sonho dele, na verdade. Ele entendia muito, ele sabia fazer peças, mas ele... Mas ele não fez direito? Não, ele galgou para a área do bancário. Ele passou no concurso do Banco do Brasil com 18 anos e fez a carreira dele lá. Mas o sonho dele era fazer direito, e ele conversava muito comigo. O pai dele foi advogado do Seridó, ali de Caicó, São João do Sabugi. E aí ele queria que eu fizesse, e eu sempre fui muito assim, de querer fazer o que de fato eu sentia vontade, né? Sim. Eu sempre fui muito, como o pessoal fala hoje em dia, atrevido. Assim, quando eu queria algo, eu sabia muito bem como seria, como é que eu iria fazer. Sabia o que queria, né? Aquela coisa, né? Então, sei o que eu quero. Eu sempre tive muito a dúvida entre administração e psicologia. Eu pensava em trabalhar com pessoas, gerir pessoas na parte de recursos humanos, psicologia, a parte organizacional. Só que aí acabei fazendo ADM, gostava muito também da administração, até inspirado no meu avô, brincava de escritório, ele tinha um escritório lá na casa dele, eu brincava, fingia que escrevia cheque para ele, e brincava de ser tipo assim um administrador mesmo. E acabei fazendo a administração. Sim. E quando veio a pandemia,
Parece uma coisa, porque a pandemia foi a época que eu mais trabalhei mesmo de home office. A gente brinca lá na Fierne que a gente sentava no computador às 8 e terminava 8, 9 horas da noite. E era muito intenso, porque a federação teve um papel muito importante junto ao governo do estado em relação à pandemia, enfim. E aí eu fiz, chegou o momento de eu matar aquela minha vontade, que ficou aquele e se? E se eu tivesse feito psicologia? E se eu fosse um psicólogo? E se, como é que seria minha carreira? E aí acabei fazendo. Inicialmente foi de maneira remota, devido à pandemia, mas é algo assim que mudou tudo na minha vida em sentido... em perspectivas de pessoas, de trabalho também, porque eu entrei na psicologia pensando em focar na psicologia organizacional por causa do meu trabalho, né? Casar com o IEL. Mas depois que eu comecei a estagiar, a atender pessoas, clinicar, vamos dizer assim, aí a chave virou. Então, quando eu me formar, eu pretendo realmente atuar enquanto psicólogo clínico. Sim. E aí conciliar com o trabalho no sistema Fierne, no caso no IEL. E o que é que a psicologia trouxe para você do ponto de vista do administrador? Tá. De ponto de vista do administrador, ela trouxe mais o olhar para as pessoas, né? De cuidar melhor das pessoas. E eu tenho tentado, e acredito que eu estou conseguindo aos poucos, porque não depende só de mim, depende de todo o grupo, e inclusive da autogestão, que é o Dr. Roberto, que inclusive ele é um gestor que trabalha muito com foco em pessoas, tanto é que o lema da Fierne é de pessoas para pessoas. E, recentemente, em outubro, o IEL, inclusive, foi recertificado pela GPTW, que é uma certificação que reconhece o IEL como uma das melhores empresas para se trabalhar, que é a Great Place to Work. E o foco, realmente, da minha gestão dentro do IEL é pessoas também, alinhado principalmente agora com a vinda do Dr. Roberto. Então, a psicologia ela me trouxe isso, um olhar maior para as pessoas. E aí, foge também só do campo de trabalho. Relacionamento pessoal, família. Então, você começa a compreender de uma maneira mais abrangente algumas situações, alguns posicionamentos. Pelo menos eu entro muito menos em linha de embate, porque eu tento realmente me colocar muito mais no lugar da pessoa, entender o motivo. Hoje, na administração, a gente vive um momento daquela coisa da administração contingencial, né? De acordo com as demandas. Então, você acha que a gente pode progredir para um modelo contingencial mais humanizado? É isso? Sim, com certeza. Porque, assim, a gente já teve, né? Aquele avanço científico e tal, aí humana, né? Isso. As escolas da administração. E aí isso foi depois... Tudo está certo, tudo está ok. Mas você acha que ainda falta mais entender esse ser humano, que ele não está só no trabalho, ele também é importante na casa, que ele está bem em casa, ele está bem no trajeto, ele está bem como um todo para que ele produza. Exato, Eugênio. Eu acho que as empresas devem ter essa atuação diferenciada, né? Esse olhar. Esse olhar diferenciado. Inclusive, esses exemplos que você mencionou, me lembrou algumas situações que eu já passei dentro do IEL, que em alguns momentos, de alguns colaboradores que estavam com algum problema de entrega, algum problema de comportamento, quando você ia observar, analisar, era um problema externo, que estava refletindo nele enquanto pessoa e refletia no trabalho. Então, a gente precisa realmente ver todo o contexto daquele colaborador. Não é só Eugênio aqui no dia a dia laboral. Tem lá fora que reflete... no seu profissional. E às vezes as pessoas acham, não tem nada a ver com isso. Só que tem, né? Tem sim. Nós temos a ver com isso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas, porque reflete sim no ambiente laboral e a gente precisa estar atento a isso. Bacana. Quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer? Eugênio, eu adoro ir para o cinema. Amo. Cinema? Amo. E vou muito só. O último filme que você viu? Ainda Estou Aqui. Todos acho que estão em cartaz eu acabei já assistindo, até porque eu estava de férias em novembro. Fale sobre Ainda Estou Aqui. Que impressão você teve? Foi impactante. Eu sabia que era um filme... Eu achei realmente... suave, você acredita? Achou? Não, eu digo assim, é forte. Não, é forte, mas tem uma delicadeza. É feito com uma forma que você fica apreensivo. Ele não mostra a violência. Não. Ele diz que ele induz você a dizer que está havendo a violência. Isso. Então eu achei isso de uma sutileza e incômodo também, né? Não sei, é mais ou menos essa percepção. Esse incômodo realmente ele foi bem gritante assim. Nossa, você parece ficar angustiado o filme inteiro, caraca. Mas você não está vendo sangue, você não está vendo ninguém morrendo, você não, né? Não. Mas você supõe que. Exato. Você
eu pelo menos fiquei pensando como era naquela época, essas pessoas vivendo, passando por isso, né? Realmente você fica com aquela inquietação, aquele incômodo, né? Isso você colocou, realmente define o que eu estava sentindo. E voltando, o que eu gosto de fazer é ir pro cinema. Eu vou muito pro cinema só. Meus amigos até brincam. Juan, todo domingo tá lá no cinema, deitado, assistindo filme. E encontro muitas pessoas lá, inclusive tem aquele olhar de julgamento, que geralmente é só casal que tá na sala VIP. Quando vê uma pessoa sozinha, assim, já passam por você. Eu vou pro cinema sozinho também. Porque eu não gosto de ficar conversando. Também não gosto. Aí tem umas pessoas que vão e querem conversar, não sei o quê. Quer narrar o filme. Não. Também não gosto. Me incomoda profundamente. Então, se você me vir no cinema sozinho, eu tô muito feliz, tá? Não é deprê, é solidão. Eu e Juan, a gente gosta da solitude para ver cinema. Eu adoro fazer muita coisa só. Eu adoro. Eu chamo, sim, meus amigos, mas aí quando eu penso também que fica naquela de... Você não pode decidir sozinho, né? Você tá em 2 a 3, você tem que decidir aí no grupo. fica, vamos para tal canto, que horas? Aí fica aquela enrolação e eu acabo indo fazendo as coisas só. Tanto e gosto tanto de cinema que esse ano, junto com a Rebeca, que trabalha comigo, é gerente executiva do IEL, a gente deu para os colaboradores, no final de ano, um combo, 2 ingressos para ir para o cinema, sala VIP, um combo, numa caixinha, a gente levou eles pro Sal e Brasa, e disse, pronto, vocês vão tudo pro cinema agora, vão assistir Auto da Compadecida, que vai estrear dia 25. Eita, e eu tô louco pra ver Auto da Compadecida. Eu assisti algumas cenas. Sério? Você foi privilegiado a esse ponto? Não, foi assim, eu fui para um evento em João Pessoa. Olha, esse povo do IEL, tá vendo como é? Eu fui para um evento em João Pessoa, um evento geek, chama? Geek. Né? E eles estavam lá, tava o Celton, tava todos os protagonistas, com exceção que vai ser... Tá no lugar da Fernanda Montenegro. Thaís Araújo. Obrigado. Só ela que não estava. Então, a gente teve um momento com eles no Teatro Pedra do Reino, lá em João Pessoa. Que massa. E a gente já entrava colocando o celular dentro do saquinho, porque não podia filmar. Depois, bate-papo com eles passaram algumas cenas, alguns bastidores. Dizem que tá incrível o filme. Tá incrível. Tipo assim, não, porque sempre essas continuações eu fico com o pé atrás. Não sei se acontece mesmo com você. Porque às vezes sai uma porcaria. Coringa, me desculpe. Eu nem assisti. Não, o pessoal falou tão ruim, que era tão ruim que eu nem assisti. Nem assista. Então, assim, às vezes eu tenho um certo receio. Eu amo cinema também. Então, assim, mas dizem que surpreende. Ele traz algo a mais. Até eu vi uma entrevista do Matheus Nastergalli num programa, ele falando que depois que ele fez, ele mostrou para Fernanda Montenegro e aí recebeu o feedback dela, aí ela falando do João Grilo, da performance dele, e ela deu um depoimento super forte, não vou lembrar exatamente o que. Ele falou, mencionou mas isso. Dizendo exatamente que agora ele mostrava uma outra faceta do João Grilo, que o filme estava incrível, que ela se emocionou muito. Então, se Fernanda Montenegro gostou, quem sou eu para não gostar, né? Pois é, eu gosto muito de ir pro cinema. Como você perguntou, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de ir pro cinema. E viajar. Amo viajar. Se eu tivesse mais dinheiro, eu acho que todo final de semana... Que lugar que você conheceu que você... Nossa, quero voltar. Eu quero voltar para a Espanha. Eu conheci a Espanha em 2017. Eu passei, acho que quase 15 dias em Madrid. Gostei muito. E eu pretendo voltar, inclusive, esse ano, que o IEL vai fazer um curso lá em Barcelona. Bem oportuno, IEL, me leva. Na Universidade de La Salle, que é uma universidade referência em capacitar gestores com foco na liderança. Então, o IEL, a nível nacional, né, todos os regionais, o IEL está presente em 26 estados. Então, nós teremos aí 40 vagas para levar empresários para fazer um curso. Não é uma imersão, é um curso. Você está em sala de aula pela manhã e à tarde você está fazendo visitas técnicas. Esse ano a gente fez no MIT, em Boston, né, Estados Unidos. Levamos, inclusive, 9 empresários do Rio Grande do Norte. Pessoal da Vipetro, enfim, pessoal da indústria, né? Nós levamos para o MIT, passaram uma semana estudando, pela manhã estudando e à tarde fazendo visitas técnicas. A Fierd, como é que você... existem federações em todos os estados, não é isso? E aí, como é que é essa atuação da Fierd aqui no Rio Grande do Norte? Ela é uma parceira, né, privada do público, recebe recurso? Quais são as áreas de atuação, além do IEL, por exemplo? A federação, ela tem o papel de trabalhar na defesa de interesses da indústria, né? Sim. Está aí o Dr. Roberto à frente da federação, sempre buscando defender a indústria. E dentro não dentro, mas junto com a federação, nós temos o SESI,
que é o Serviço Social da Indústria, que trabalha a parte de cultura, trabalha o braço também da saúde e segurança do trabalhador e trabalha também a educação básica. E lazer também, né? O lazer ainda tem, mas não é mais foco do IEL, do SESI, desculpe. Não é mais foco do SESI. Tanto é que o clube que fica aqui na Morgovia, parte dele está sendo utilizado pelo Senai. O Senai está com projetos de energia eólica no mar, né? Tá alguns projetos lá e está precisando desses espaços. Então, a parte de lazer ela está cada vez diminuindo porque não é mais um foco do SESI, inclusive nível Brasil. E além do SESI, nós temos o Senai, que é bastante conhecido pelos cursos profissionalizantes, consultorias, serviços técnicos. E aqui no estado, o Senai, inclusive, é referência em energias renováveis. Existe aqui no Senai o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis, que fica na Morgovia, juntamente com o CTGás. E o foco dele é em energias renováveis e ele é referência. Está sempre aí em entrevistas, já passando fantástico, já tem projetos aí grandiosos com empresas de fora. Tem o IEL, que trabalha... Tem a área de hidrogênio agora, hidrogênio verde, exatamente. E temos o IEL, que trabalha estágio, trabalhamos recrutamento e seleção, trabalhamos a educação executiva, então nós capacitamos os líderes, né, da indústria. Temos também consultorias para micro e pequena empresa, para grandes empresas. O IEL tem feito um trabalho de desmistificar que só atendemos a empresa através do estágio, mas não, a gente tem um leque de serviços muito grande. Para você ter ideia, só em 2024 nós atendemos mais de 330 empresas com consultorias, foram mais de 396 vagas de emprego abertas, mais de 78 cursos realizados. Então, a gente tem feito um trabalho grande para que o setor produtivo, a sociedade, veja o IEL além do programa de estágio. Então, a gente tem feito esse trabalho. Então, essas 4 instituições, ela tem um foco de atender a indústria. Certo. Cada um na sua caixinha, né? E a federação ali na parte política, estratégica, em defesa do interesse da indústria. Você falou de recursos, né? SESI e Senai, eles recebem um recurso que chama recurso compulsório, que vem da contribuição do trabalhador da indústria, né? O empresário, ele recolhe isso, um percentual. SESI, se eu não me engano, é 1,5%, Senai 1%. Esse recurso vai para o nacional em Brasília. Para a confederação. E ele distribui isso para os regionais. E ele é mantido pelo SESI, Senai e Federação, que foram as 3 instituições que criaram o IEL aqui no Rio Grande do Norte, assim como é nos outros estados. E a gente também vende serviço, né? Além de receber recurso das 3 casas, a gente também tem que vender para manter a instituição. E a federação recebe recurso da CNI e recebe recurso também do SESI e do Senai. Bacana. Agora, em 2025, quais você acredita que serão os destaques aí do IEL? Do IEL? Nós temos esse curso que a gente chama de Programa de Educação Executiva Global em Barcelona. Teremos um segundo semestre na China e também no Japão. E em junho... A China tem sido um parceiro do Estado, né? Tem muitos projetos, principalmente na área de energias renováveis, né? Muito, muito. É um país muito estratégico para o Rio Grande do Norte. E em junho nós teremos a 3ª turma no MIT também. Então, nós temos aí uma pegada muito grande em capacitação para os líderes. É uma universidade que é voltada para a tecnologia. Tecnologia, que é o Instituto Massachusetts de Tecnologia. Então, a gente está com esses destaques. Teremos também, possivelmente, uma nova unidade no Seridó. Hoje o IEL não tem uma unidade no Seridó, mas o Dr. Roberto nos deu essa missão do IEL ter um ponto físico, como nós temos em Mossoró. Sim. Inclusive, em maio desse ano, a gente reinaugurou o IEL em Mossoró. A gente repaginou, é uma unidade bem moderna, bem jovem, inclusive, toda colorida. A gente fez um ambiente bem disruptivo, como o pessoal gosta de falar. Teremos também, para 2025, retorno de alguns serviços que o IEL já foi referência há anos atrás, como o Programa de Qualificação de Fornecedores, que é um projeto onde a gente qualifica os fornecedores de grandes empresas. O IEL tinha como cliente a Neo Energia. Então, todos os fornecedores da Neo Energia passavam por esse programa de qualificação para a gente ajudar ao fornecedor a, de fato, a seguir as diretrizes da Neo Energia, que são bem rigorosos, até porque tem um nome a zelar. Tem um controle também, né, da própria agência. Temos aí um trabalho junto com a Fierne Jovem. Esse ano também foi criado a Federação Jovem, que o Dr. Roberto instituiu, onde o presidente é Djalma Cunha,
Djalma da água cristalina. Cristalina. Djalminha, famoso Djalminha. Então, Djalminha é o presidente da Fierne Jovem. Lá nós temos 40 empresários da indústria. A faixa de idade está em 32 anos, mas só pode estar até os 40 dentro da Federação Jovem. Nossa, tem limite de idade? Tem que ter no mínimo... Depois dos 40 você não é mais jovem. É por isso que a gente brinca com o Djalminha, porque o Djalminha já não tem 40 anos. O Djalminha já passou dos 40, faz um tempinho aí. Aí a gente brinca com ele. Quando vê uma Fierne Jovem ali, já é o jovem sênior. E ele é o presidente, e o que é que a gente vai fazer em parceria com eles? A gente está trazendo um programa de capacitação com foco em sucessão familiar, porque as empresas que estão envolvidas indiretamente, né, com a Fierne Jovem precisam desse suporte, e essa capacitação vai ser em parceria do IEL com a Universidade de Cambridge. Então, é algo que a gente está trazendo também de destaque para o próximo ano, juntamente para... Tem muita empresa familiar ainda no Rio Grande do Norte? É uma característica? Temos sim. Temos bastante, inclusive. Por isso que a gente está criando esse projeto. Na verdade, já foi criado. E é sempre uma coisa meio conflitante, né? Família com empresa, né? Você tem que realmente buscar essa ajuda externa, digamos assim. Exato. A gente tem casos aí. A BQ1000, que é a empresa de Mossoró, eu conversando esses dias com o proprietário, que é Marcelo Rosado, ele dizendo que fez um trabalho de sucessão familiar, tem que analisar realmente o perfil dos familiares para saber se é melhor que ele... Fica dizendo assim, vai ficar no negócio da família, mas às vezes a pessoa não tem Às vezes é melhor você pagar o prolabore daquela pessoa do que deixar ela dentro da empresa. Então, muitas empresas já estão com esse olhar e estão tendo esse cuidado. E a gente tem, sim, muitas empresas familiares no nosso estado. Então, a gente está trazendo esse projeto que já está construído. Ele foi lançado, inclusive, em novembro, já lançado para avisar que vai ser agora em 2025. E a ideia é a gente disseminar isso não só para a Fierne Jovem, mas depois também para todas as outras empresas que não estão na Fierne Jovem, por exemplo. Então, a gente tem aí... Estou trazendo alguns destaques. Eu lembro de um trabalho, sou amigo de Cristiano, que é jornalista também, que o Nordestão fez com a família ali. Isso. E um trabalho muito exitoso, né? De exatamente dessa... mudança, né, de gerações ali que estão ali na frente do Nordestão. Mas é muito interessante. Agora, quando a gente pensa em futuro, como é que você se imagina daqui? Você, pessoa física. Eu, pessoa física? Daqui a alguns anos, o que é que você espera para você diante da sua trajetória? Vai ficar mais para a administração ou vai mais para a psicologia? Ou vai ter que conciliar os dois? Como é que você se imagina assim? Uma pergunta difícil, viu? Né? Olha, de vestibular. De vestibular mesmo. Eugênio, esse é um conflito que eu tenho, mas que cada vez mais eu estou tentando pacificar dentro de mim, né? Porque hoje eu tenho uma representatividade e uma responsabilidade junto ao IEL. Que tem uma trajetória, né? Um consolidado nisso. É um lugar de comodidade. Isso. E eu até brinquei não, eu falei uma vez despachando com o Dr. Roberto que de 2020, quando eu assumi o IEL, que eu brinquei com ele que na outra semana eu tive a pandemia de presente, eu fiquei desesperado, porque eu tinha que botar o IEL lá em cima, porque ele estava numa situação delicada. E quem me convidou para assumir o IEL foi o Dr. Amaro, que era o antigo presidente da federação. Sim. E aí, nesses 4 anos, vamos dizer assim, 2020 até hoje, eu disse ao Dr. Roberto que parecia que eu estava enxugando gelo, tipo, organizando a casa. A gente conseguiu fazer muitas entregas juntamente à equipe, graças a Deus, mas existe a inquietação de ter que fazer mais. Eu sei que o IEL pode fazer mais. E, ao mesmo tempo, aquela inquietação de estou terminando psicologia e aquele Juan que pensava em atuar com psicologia organizacional, que aí eu ficaria no meu mundinho de IEL, de administração, casando as duas graduações, mudou porque a partir do momento que eu comecei a atender criança, jovem, adulto, estagiei no João Machado, estagiei na clínica da UNP, estagiei na Escola de Música do Teatro Alberto Maranhão, virou uma chave e que hoje eu tenho a necessidade dentro de mim de atuar de fato na psicologia clínica, né? Na psicologia clínica. E eu vou ter que conciliar. Como eu vou fazer isso? Ainda estou na minha cabeça. Você vai fazer isso? Porque para estagiar já era difícil, porque eu lembro que eu tinha paciente de 7 horas da manhã na Escola de Música do Teatro Alberto Maranhão, que é na Rua Chile. Aí eu saía de casa correndo, atendia, ainda bem que era uma criança lá, era meia horinha só, e depois saía correndo para a Fierne, porque eu também não... Por mais que o Dr. Roberto dissesse, não,
me liberar. Ele sempre me liberou, sempre... Mas você tem os seus compromissos consigo, né? Pois é, eu não conseguia. Do jeito que você... A impressão que eu tenho é que você se cobra bastante. Me cobro. Né? Me cobro bastante. Pelo menos passa essa impressão. Quem gosta de signo, como uma amiga minha, disse que é meu ascendente virgem. E seu signo qual é? Leão. Leão. Ela disse que de leão eu não tenho nada. Ela disse que eu sou muito mais virginiano. Vou perguntar a idade também. Com sua idade? 35. 35, o retorno de Saturno já foi, então parece que você agora está com ascendente mesmo. Então é mais ou menos isso. Não que eu entenda de signo, mas dizem que é mas isso. Em resumo, eu pretendo conciliar os dois. Como vai ser isso, realmente eu não sei. Mas você fez uma pergunta bem difícil, que eu tenho pensado nisso, inclusive, agora que eu entrei de recesso, que eu não tenho mais trabalho para pensar, estou pensando realmente na minha vida enquanto pessoa física, e eu estou nessa de, meu Deus, eu preciso realmente colocar as coisas no lugar, mas sei que eu tenho uma equipe maravilhosa. Sim. Se um dia, porventura, eu tiver que sair... Porque eu tenho um cargo de carreira dentro do sistema, mas se um dia eu pensar em sair, voltar para ser analista e alguém assumir o IEL, a equipe ela é muito boa. A equipe que você formou? Parte já tinha, a outra parte a gente foi formando, mas é uma equipe muito boa que eu sei que eles juntos conseguem conduzir o IEL juntamente com outra pessoa. Mas a psicologia ela realmente está crescendo cada vez mais e, ao mesmo tempo, a inquietação de fazer o IEL está na boca do Rio Grande do Norte. Porque o que eu fico mais agoniado, Eugênio, é quando as pessoas... eu conheço o IEL, o estágio. E a gente é mais do que isso. Hoje, muito mais. Quando você pensa em psicologia, você falou que já atendeu, né, diversos públicos. Tem um público que você goste mais, ou seja, que seja mais a sua área na psicologia? Eugênio, eu acredito que estou pagando com a língua igual eu fiz com a administração, que eu dizia que não queria fazer... Atuar na área financeira foi meu estágio, na área de orçamento e finanças, foi minha primeira especialização, e com a psicologia eu estou pagando com a língua também, porque eu sempre disse aos meus colegas que não queria atender criança. Não quero atender criança, não gosto... Não me vejo, na verdade, atendendo criança, mas aí eu atendi uma criança na escola de música do TAM e eu me apaixonei. Gostei muito. Tipo assim, me encantou. E o bu de criança, e aí agora é a pessoa física aqui também dizendo, criança não tem como mentir para você. Se ela gostou, se vai dar certo, ela vai dizer a sua cara, né? Não tem. Inclusive, teve um dia que... Isso eu posso falar que não é nada demais. Eu conversando com a paciente e aí a criança... Aí ela, em 2 minutos, ela... Tá bom, não tem mais nada para falar. Ela fez tudo bem. Ela não queria mais falar, ela não queria mais estar ali. E ela disse que estava tudo bem, só porque ela não queria estar ali. E ela disse que não tinha mais o que falar naquela semana. E eu, tudo bem. Conversa encerrada. Conversa encerrada. A menina de 6 anos. E eu fiquei naquela hora... criança realmente ela não vai mentir para você, não. Então... E você tem vontade de ter filhos? Eu tenho? Não penso em ter filhos. Aí é que tá. Pois aí como é que surge esse interesse por crianças? Assim? Porque normalmente as pessoas têm assim, eu quero ter filhos, não sei o quê, blá, blá, e acaba se engraçando mais por criança. Não pretendo ter filho. Porque normalmente quem não tem filho não gosta muito de criança, Essa minha amiga do trabalho, Rebeca, que trabalha comigo, ela tem 2 filhos pequenos. Eu até disse a ela que o marido dela trabalha na Bahia com energias eólicas e só está aqui, acho que 2 meses. E aí eu digo que ela é mãe solo, porque ela é para levar os meninos para o colégio. Um tem 4 anos, eu acho, o outro tem... Nossa, 10, que idade maravilhosa, 9, só que não. Que precisam muito da mãe. Sim, então é ela que faz tudo. E eu disse, Rebeca, todo dia quando você chega em casa, você não se tranca no banheiro e começa a chorar, não, porque eu choraria. Porque você trabalha aqui feito uma condenada. E ainda tem os meninos para tomar conta, né? Aí ela começa a rir, ela é muito calma, ela não existe. Aí eu digo, não, cada vez mais eu vejo que eu não quero ter filho. E às vezes, quando a gente tinha trabalhos que viravam à noite no IEL, ela sempre estava comigo e ela só tinha ainda Gabriel, que é o mais velho, e ela levava Gabriel à noite. Aí eu ficava um pouquinho com ele e ficava 15 minutos. Toma, Rebeca, de volta. Já passou a minha conta. Mas realmente é bem conflitante. Assim, eu sempre pensei em não ter criança. Gosto de criança, mas não pensei nem penso em ter uma. Mas quando eu comecei a atender criança, mudou. Então é um público que eu gosto de atender. Tanto é que recentemente também... Mas tem um motivo específico por gostar de criança? Não tem um motivo específico. Mas realmente, não só criança, mas também atende adolescentes. Eu gostei mais do que atender adulto. Pelo menos essas experiências que eu tive, né? Então eu acho que eu vou mais para essa área, mas como eu disse, tá um conflito dentro de mim. Tem o IEL, que tá tudo bem. Assim, graças a Deus, a gente tá numa gestão muito boa.
assim como foi a do Dr. Amaro, a do Dr. Roberto está sendo igual. É quase uma continuidade, né? São sempre eleições ali que vai por unanimidade, uma decisão, não tem muito conflito, né? Na instituição. Isso facilita essa transição. Mas né? cada um tem seu modelo de gestão, né? E aí, nessa gestão, a gente também está tendo muita visibilidade enquanto IEL. O Dr. Roberto investe muito no IEL. A gente fez, como eu disse, a reformulação de Mossoró. Natal também nós fizemos. A gente está com um ambiente muito maior em Natal, moderno. Então, ele apoia muito o IEL. Por mais que o IEL seja pequenininho comparado com SESI, Senai e Federação, a gente tem a nossa representatividade dentro da gestão, dentro do Rio Grande do Norte. Então, tenho também esse desejo de fazer o IEL assim, estar na boca do povo. A gente está, no próximo ano, com alguns investimentos em comunicação para colocar visibilidade nessa nova plataforma de carreiras e, ao mesmo tempo, tem uma pessoa física que está ali com a psicologia batendo na porta. Daqui em junho, julho, termina o curso. Termina o curso. Agora só é de novo estágio e TCC. E aí? Como é que eu vou conseguir? Um sonho, Juan? Um sonho? Dar uma vida melhor para minha mãe. Minha mãe, ela mora em Natal com meu irmão mais novo. Eu tenho um irmãozinho de 7 anos que ela adotou quando era casada com meu padrasto, que faleceu em 2018, e ela ficou com essa responsabilidade, que ela gosta muito, é o parceiro dela de vida. Sim. Eles moram só eles dois, lá no satélite. E eu gostaria de dar uma vida melhor. Eu ajudo à medida que eu posso, mas eu gostaria de ajudar mais, sabe? E em relação a mim, realmente eu estar assim, ajudando as pessoas com minha profissão. É muito gratificante, Eugênio, não só no IEL, enquanto gestor, de você ver alunos conseguindo seu estágio. Já teve mãe de aluno que veio falar comigo, agradecer porque o filho conseguiu um estágio. Enfim, das pessoas que você conhece, das conexões que você faz. Você não faz nada sozinho, literalmente. E em Natal tem muita gente boa para você se conectar. Não é que as conexões precisam ser sempre atreladas a algum negócio, mas sim a conhecimento. Você aprende muito, né? E, ao mesmo tempo, com a psicologia, principalmente agora na clínica da UNP, que você vê aquele monte de gente na espera para participar do plantão psicológico. As pessoas estão precisando e precisam cuidar da saúde mental. E teve um boom, né? Depois da pandemia, parece que as pessoas descobriram que a saúde mental é importante. Durante muito tempo, eu acho que foi uma coisa meio que negligenciada, ou então que só quem tinha... Claro, a gente sabe das diferenças sociais, que, de um modo geral, quem tem mais dinheiro tem mais acesso a isso. Mas parece que agora, até quem não tem tanto, busca de alguma forma. Exato. Né? Isso é verdade. É muito importante, tanto é que quando a gente entra no curso, a primeira coisa que o professor orienta é você entrar na terapia. Porque é interessante para você aprender. Eu preciso. Eu ouvi. Já é o segundo entrevistado do dia. Eu ouvi na gravação que ele disse que não faz. Então não fica a dica aí, viu? Não, mas sério, agora eu vou relatar, já que você vai ser futuro clínico. Você não gostou? Uma amiga minha, Juliana Selle, apresentadora, a gente apresentava um programa de rádio, ela me convenceu a procurar um psicólogo. Eu fui. Passei 3 horas conversando com este senhor. Aí ele disse, não, você não precisa de nada, não. E me liberou. Aí eu disse, você não disse que eu não preciso, eu não preciso. Aí eu aceitei isso como uma verdade absoluta. Aí levou e nunca mais levei pra vida. Eu não sei se não era o melhor profissional para me atender, o que era. Mas ele me ouviu durante 3 horas. Ele disse, não, você tá tudo muito bem resolvido na sua cabeça. Pode ir. Caraca. Ó, Juliana, eu fui lá e o cara me deu alta. E agora? Me deu alta já no primeiro dia. Mas, ou eu sou muito doido, ou sou um caso perdido, ou de fato eu não tenho nada para resolver. Eu pensei, vai. Não, mas é bom. Primeira coisa, eu demorei também a fazer a terapia, mesmo. Você fez depois do curso? Eu já fiz terapia antes, quando era menor. Depois fiquei sem ir, que eu não gostava. Eu dizia, eu vou para psicóloga falar da minha vida, eu conheço nessa mulher. Um estranho. Fui um bom tempo e ela me botava para jogar e ficar me observando e eu não gostava. E eu sabia o que é que eu, entre aspas, sabia, né? Criança, o que é que ela queria ver. E aí eu ficava fingindo. Tipo, eu jogava, estava perdendo, mas eu não me estressava. Para não mostrar nada. Enfim, coisa de criança. Mas aí... Olha, já era manipuladorzinho. Pequeno Juan manipulador. Mas eu voltei a fazer terapia depois do curso, porque realmente ele ajuda muito a você, enquanto aluno, principalmente quando você começa a estagiar e quando você está no estágio obrigatório que você é só... Porque até o estágio básico, todos os estágios básicos que você passa, pelo menos na UNP,
você está ou em dupla, ou você está em grupo. Eu vou fazer o seu diagnóstico agora. Você vai largar o IEL e vai ser psicólogo. Diga isso não, você doutor Roberto vai ouvir doutor Roberto, não desliga a câmera, mas a gente percebe que tem um brilho diferente quando você fala disso. Você ama o IEL, você ama a Fierne, está no seu sangue, no seu DNA. Mas a paixão que faz você brilhar é a psicologia. É sério. Não, doutor Roberto... É sério, eu tenho pressentimentos. Uma amiga minha disse isso uma vez. Tá vendo? Não tô errado. Ela sabe, tá mais coisa na minha cabeça. Não, mas doutor Roberto, não vou sair do IEL. Preciso do meu emprego. Preciso do meu emprego, por favor. Mas não é agora. Mas a gente percebe que há uma... Sabe quando a aura ilumina, né? Então acontece isso. Você me deixou nervoso agora. Não, mas não fica, vai dar tudo certo. Mas tudo tem o seu momento. É verdade. Né? E você tá ainda no curso, ainda tem júnior. E outra coisa, Eugênio, quando a gente assume um cargo de gestão dentro do sistema Fierne, quando eu digo gestão, não necessariamente superintendente ou um assessor, ou um responsável técnico, que é os carros que tem lá, que a gente chama de livre nomeação, igual ao órgão público. Sim. A gente sabe que é uma missão. Sim. Ela pode acabar no momento que você, tipo eu, chegue para o Dr. Roberto. Que acabe. Não, doutor Roberto, eu quero voltar a ser voltar a ser analista porque eu tenho outra pretensão na minha vida profissional. Ou o doutor Roberto pode chegar e dizer, não, você não está fazendo o trabalho como deveria, o IEL está ruim. Ou então eu quero mudar, porque eu quero mudar, porque pode, é livre nomeação, então. E aí, eu digo muito à minha equipe, pessoal, essa cadeira aqui é passagem. Eu estou desde 2020. E você usou o termo certo. Quando eu perguntei, você é o que não é? Eu estou. E de fato é isso. Quem me ensinou isso foi minha ex-superintendente, Angélica. Que ela sempre dizia, a gente está. A gente não é. Até porque a gente não se apegar muito. Porque mais cedo ou mais tarde, como é livre nomeação, alguém diz tchau. Aí você, e agora? Eu vou sofrer. Pois é, eu digo muito isso. Está. Eu digo, é passagem, é uma missão que o presidente lhe deu essa missão, acredita em você, no potencial. E trabalho a equipe, vocês precisam saber de tudo que vocês são responsáveis por tocar aqui no IEL. E eu brinco com o Rebeca. E Rebeca, você tem que saber tudo que eu sei, além das coisas que você sabe, além das coisas da sua equipe. Acumula. Porque se eu não estiver aqui, você vai tocar o IEL, a equipe vai tocar. E eu digo muito, e principalmente os técnicos, eles ficam. O sistema Fierne precisa dos técnicos, assim como qualquer outra organização precisa. E são eles que fazem a coisa acontecer. Eu digo até a eles que eu sou apenas um interlocutor deles, para o presidente, no caso do Dr. Roberto, e para a sociedade, para os parceiros. Mas eles que fazem a coisa acontecer. E que é passagem. Eu posso estar ali hoje e amanhã, não estou mais lá. Essa é a melhor postura e a melhor visão nesse sentido. E você não ficar vaidoso, porque eu digo muito isso a eles. Vocês podem estar aqui onde eu estou, ou em outro cargo de gestão aqui. Vocês são vistos, porque são 4 instituições diferentes, mas que estão ali como se fosse um grupo econômico. E a vaidade cega deixa a pessoa meio sem conseguir enxergar direito o que está acontecendo. Você realmente tem que colocar os pezinhos no chão. É passagem. O que é que te irrita? O que me irrita, a gente estava até conversando sobre isso, né? São pessoas que são rudes. Elas podem estar até com a razão, mas eu acho que você consegue lidar de maneira diferente. Eu sei que as pessoas não são perfeitas, eu não sou. Com certeza teve momentos na minha vida que eu fui rude com alguém, mas eu acho que você consegue lidar com a situação de maneira diferente. E principalmente quando você é rude sem necessidade. Não tem um motivo. É porque a pessoa demorou a me atender. E aí você se acha já melhor que a outra pessoa e por isso você está sendo rude com ela. Aí eu fico danado. E no final das contas não há necessidade para ser rude, embora eu já tenha sido, tá, gente? Não, eu também. Mas tratar as pessoas, para mim, assim... E eu tenho isso como... Eu aprendi isso com meu avô paterno, que ele dizia que a gente tem que tratar todo mundo igual, independente de onde você está. E eu aprendi muito isso porque a tapioca vira. Não, e aquela coisa que hoje está muito na moda, a palavrinha, né? A empatia, né? De se colocar no lugar do outro. É lugar comum, mas é exatamente isso. Se você não pode fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Você gostaria de ser tratado daquele jeito? Pois é. Né? Pois é. A primeira coisa, claro que é um exercício, não é do dia para a noite, tem gente que sempre... Porque é muito fácil agir, reagir é mais complicado. Né? Tipo, te dá um tapa, aí vou dar o outro lado. É complicado. É complicado. Né? E falando dessa questão das pessoas serem rudes, que me irrita, isso também ficou muito forte em mim na época que eu assumi o IEL, porque eu assumi o IEL no momento de pandemia, então quase ninguém pôde saber que era eu que estava no IEL.
E muitas vezes eu passei por alguns momentos que as pessoas eram rudes comigo pelo preconceito da minha idade. Porque eu, quando assumi o IEL, eu tinha 30 anos. E aí, quando a gente voltou para o presencial, eu ia para alguns eventos, alguma coisa assim. Quem é esse estagiário? Já teve gente que perguntou se eu era menor aprendiz. Ah, meu Deus. Sério? Já perguntou se eu era menor aprendiz. Mas foi delicadeza já, já era uma provocaçãozinha. Muitas vezes eu recebo gente no IEL que quando a pessoa abre a porta, a minha secretária Adriana abre a porta para a pessoa entrar, fazer, né, toda a sala, aí a pessoa, você vê na cara da pessoa, a pessoa olha assim. Tem gente que espanto. Tem gente que olha com cara de espanto e tem gente que olha você assim, da cabeça aos pés, assim, quem é esse menino que está sentado aí? Então, durante, realmente, assim, os primeiros anos foi muito difícil, porque já teve gente que foi rude comigo por causa da idade. E eu ficava, tá... Quem é esse boyzinho? E as pessoas eram, às vezes, não falavam olhando pra mim, ou eram rudes mesmo, assim, de ser grossas, como se estivessem perdendo o tempo dela. E como é que você reage a isso? No começo eu ficava bem mal. No começo eu ficava triste, e principalmente porque... Para eu assumir o IEL, que ainda a gente estava antes da pandemia, foi fundado em fevereiro, já foi difícil porque a situação que o IEL estava era difícil, realmente. E a missão que o Dr. Amaro estava me dando, eu achava que eu não era, vamos dizer assim... Capaz. Eu sempre... Não tenho costas nem bagagem para assumir isso. A minha ex-superintendente, Angélica, que é uma pessoa maravilhosa, ela estava na instituição desde 96. Ela foi... técnica, ela foi gerente, aí virou superintendente. E aí eu dizia, não tem. E ela era... Tanto é que, pô, até hoje, um ou outro chama a Angélica do IEL. O sobrenome dela era IEL. E ela ela sempre foi muito articulada. E eu sempre fui mais introspectivo. Tanto é que eu disse a doutor Amaro, eu não gosto da parte de aparecer. Eu sou mais técnico, sou mais backstage. Ah, é? Você não gosta? Aprendi a gostar. Eu aprendi, porque é necessário, né? Eu aprendi a gostar, mas eu não... Hoje... Com certeza, se fosse uns 2 anos... Porque aqui você tá muito bem, viu? Mas se fosse uns 2 anos... Mesmo assim, se fosse 2 anos atrás, eu mandava mensagem para Eric, pode ser minha outra pessoa? Eric é o nosso produtor. Pode ser outra pessoa que eu não ia. A Rebeca, se tiver ela vai assistir, que ela gosta de acompanhar, ela deve estar morrendo de rir, vai ficar rindo. Porque ela sabe... Até hoje eu vou para alguns eventos porque eu tenho que ir pelo papel e eu digo que às vezes eu brinco com um personagem, aí falo com todo mundo, tira foto, conversa. Você tem essa coisa de para cada ambiente eu tenho uma máscara social ou é a mesma pessoa, só que de um jeito diferente? Como é que você encara isso? Eu, na verdade, não diria uma máscara, mas eu, pessoa física, Juan, quem me conhece há mais tempo sabe que eu estou num ambiente, eu sou mais introspectivo. Eu primeiro fico observando, até aí quando eu me sinto à vontade, eu não paro de falar. Se eu estou à vontade, eu estou tendo a recepção das pessoas. Não dê cabimento, então. Aí eu falo, mas assim, eu sou tímido. Minha amiga que gosta de signo, ela diz, você é um leonino fajuto. Eu não gosto de holofote. Eu até disse ao doutor Roberto também, quando ele me chamou em março do ano passado, que ele me convidou para continuar no IEL, eu disse a ele, doutor Roberto, eu aceito, mas eu não gosto de aparecer. Aí ele disse, mas você vai aprender, você vai gostar. Fé significa o que para você? Fé. Ou espiritualidade, religião? O que é que você pratica? O que é que você acredita? Eu sou católico, mas aí eu tenho uma história meio, assim, interessante, vamos dizer assim. Eu, até os 12 anos, eu estudei em colégio evangélico, que era o colégio bereano. Sim. E depois eu saí porque eu estava ficando bem fervoroso, vamos dizer assim. Minhas avós, tanto a materna como a paterna, são muito católicas. Então, tem santos em casa. Aí eu chegava em casa, cobrindo os santos, que elas eram pecadoras. Eram pecadoras, que não acreditavam em Deus e etc. E aí, acabei saindo. Mas eu gosto muito eu gosto da igreja evangélica, da igreja católica. Eu não frequento. E aí, coisa particular, já fui para a igreja católica, fiz primeiro a Eucaristia, já fui de passar um mês de maio todo em novena, essas coisas. Acredito em Deus, mas eu não sou aquela pessoa que você vai me ver na igreja. Se você me ver, vai ser algum evento, alguma coisa assim. Mas acredito, eu acho que cada um tem sua forma realmente de lidar com isso, de conduzir a sua religião.
Me considero católico, mas eu estava escutando a entrevista de Nart, Sim. ele falou do espiritismo. Eu também acho interessante o espiritismo. Meu avô era espírita, meus tios são espíritas. Então, assim, é meio que um pouquinho de tudo, né? Mas acredito sim em Deus. É algo que é importante para a nossa vida. A parte também do momento que você não deixa a sua religião, as suas crenças dividir as pessoas, julgar as pessoas, que aí eu acho que... Que é diferente, religião de religiosidade, Isso. né? Que às vezes as pessoas levam muito para esse lado de que a minha é melhor, né? Isso aí é complicado. E nem você usar a sua religião, religiosidade, para diminuir ninguém, ou enfim, que a gente sabe que acontece, né? Mas, enfim. Respeito. É respeito. Resumidamente, é respeito. Já que você é católico, né? Então você vai para o céu, aquela coisa toda. Quando você talvez vai, ninguém sabe. Mas quando você for para o céu, o que é que você imagina que as pessoas vão pensar? Eu quero que você vá para o céu, tá, Juan? Tá. O que é que você imagina que as pessoas vão pensar da sua estada aqui, enquanto esteve conosco? Eu ia falar um meme, mas nem lembrei agora. Mas melhor ficar calado. Meu Deus. Você tem rede social, Instagram, essas coisas? Instagram. Pode divulgar? Você Posso. Qual é o seu Instagram? É Saavedra com 2A, Juan com J, _. Ok. Então, quem quiser seguir, pode seguir. Mas assim... Rapaz, você faz umas perguntas que a pessoa fica refletindo e eu que gosto de pensar demais, pronto. Vou lhe dar... Fez o que 5 pôde. segundos. Fez o que pôde. Esse é um meme, não é? Meme, lembrei do meme. Fez o que pôde e com um sorriso no rosto. Foi, exatamente. E você sorri muito. Isso é uma coisa natural ou é uma ferramenta de marketing? Tem gente que usa como ferramenta de marketing. Eu fico sorrindo mesmo. Eu vou para as festas e ele fala, sorria. Eu disse, gente, as pessoas não são dentistas para estar mostrando os dentes o tempo inteiro. Eu digo logo eu sorrio mesmo. Tanto é que nas fotos dos eventos da Fiel. Mas é orgânico, natural. É orgânico. Desde pequeno, eu sempre fui de sorrir. Tanto é que nas fotos da Fiel, quando você vai ver, tá todo mundo sério. E você? E eu e o Dr. Roberto rindo, eu e mais Ana Dalgisa ou alguma colega rindo. Mas o resto tudo sério, com aquela posição de futebol, assim. Que Rebeca fica até brigando comigo, dizendo que a gente só tem essa posição. Todo mundo com a mãozinha na frente. Assim. E o sorriso para você, apesar de ser orgânico, acaba sendo como uma ferramenta de... Porque eu acho que um sorriso desarma muito as pessoas. Desarma, já. Não vou mentir que já usei, inclusive, em reuniões que eu sabia que iam ser reuniões mais difíceis, tensas. E de ser simpático, sorrir. É igual o desculpa que você falou lá. Você desarma as pessoas, né? Aliás, não, foi Dinarte que falou da desculpa. Duas entrevistas atrás da outra, Dinarte falou da desculpa. Mas essas atitudes gentis, elas acabam, né? Não, você está esperando alguém ali e aí você... É verdade. Você tem uma virada. Eu sou assim já por natureza, mas quando realmente o negócio está mais tenso, eu vou tentando meio que quebrar o clima, né? Porque querendo ou não, quando o negócio a situação está mais difícil, quando você fala de trabalho, tanto eu como a outra pessoa ou as outras pessoas estão tentando resolver a situação. Então a gente vai descontrair. E aí eu tenho não sei se é defeito ou é o meu jeito de lidar quando as coisas estão difíceis ou acontecer alguma coisa ruim comigo, eu faço piada. Eu faço piada. Eu sou assim também. Aí eu fico brincando. Fica eu e Rebeca. Rebeca, ferrou, vai acontecer tal coisa, mas tem nada não, a gente vai lá para não sei. Você fala muito da Rebeca, que é uma pessoa que você admira? Sim, porque ela tem... Vamos dizer assim, que ela começou no mesmo período que eu, como estagiária. Ela sempre foi IEL. Ela também foi estagiária, igual você. Ela sempre foi IEL, eu não. Eu fui Senai, eu fui da federação e fui pro IEL. Desde que ela nasceu, ela sempre foi do sistema, porque quando ela era pequenininha, ela era da creche do SESI. A mãe dela foi professora do SESI há muitos anos atrás. E aí, então, ela tem um vínculo com o sistema há mais tempo do que eu, vamos dizer assim. E ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é calma. Eu não conseguiria ser igual a ela. Ter 2 meninos pequenos, meu marido morando fora, fazendo a gestão do IEL junto comigo, tomando conta da equipe. Não dava, não. Tem alguém que você admire muito, além da Rebeca, para a vida, assim, uma referência que... Meu avô. Seu avô? Como é que chamou? Ele já não está com a gente? Não, já faleceu. Ele faleceu em 2015, inclusive no dia 1 de maio. Foi no dia do aniversário de Rebeca. E por que essa admiração? Ele sempre foi uma pessoa muito bondosa. Ele é o pai da sua mãe ou o pai do seu pai? É meu avô paterno.
Que é lá de Patos. Não, ele nasceu em Caicó, foi criado em São João de Sabugi. E porque realmente ele que me criou. Na verdade, ele foi meu pai. Eu tenho um relacionamento pouco mais tempo com meu pai biológico, ele mora em Natal também, mas quem me criou mesmo foi meu avô. Então, tudo que eu aprendi em relação a como ser uma pessoa melhor, vamos dizer assim, foi com ele, né? E ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava no Banco do Brasil. Ah, sim, tá. Se aposentou, depois foi trabalhar no governo na época de Garibaldi, quando o Jaime Mariz era secretário. Inclusive, o Jaime é meu colega lá no Sistema Fierne, hoje em dia. É até interessante isso, quando ele disse, eu trabalhei com seu avô, era secretário quando ele trabalhava lá. E eu admiro porque ele foi uma pessoa muito bondosa, no sentido de ajudar as pessoas, de ser uma pessoa calma. E o que me marcou muito foi na morte dele, porque ele teve câncer, e de 2013 a 2015 ele lidou com câncer de uma maneira assim que eu nunca esperava, nem eu, se tiver uma doença como essa, eu não vou saber lidar dessa forma, que ele planejava tudo. Ele dizia como é que as coisas iam acontecer. Quando ele faleceu, ele deixou tudo organizado, da missa, dos santinhos, deixou pós-graduação paga para a enfermeira que estava cuidando dele, deixou tudo organizado, assim. Ele pensou em tudo, assim, e sempre foi muito de pensar em ajudar as pessoas mesmo, em termos financeiros, de conselho. Quando eu voltava do trabalho, eu conversava muito com ele na hora do almoço. Enfim, ele era muito interessado por ver minha trajetória dentro do sistema, né? Então, é uma pessoa que eu admiro muito. Pela atenção e presença. Sim, ali, né? Efetivamente. A forma como ele conduzia as relações com os amigos, até porque na época, quem é do Banco do Brasil há anos atrás, tinha uma relação muito forte entre os colegas de trabalho, as mulheres. Até hoje minha avó tem amizade com alguns amigos do meu avô, que moram em João Pessoa ou em outra cidade. Então, eu sempre admirei. E uma coisa que ele dizia muito, a coisa que a gente tem mais importante na vida é o nosso nome. Então, a gente tem que preservar ele. E outra coisa que eu também lembro muito, que eu aprendi muito dentro da Fierne, não por causa da Fierne, mas pelas coisas que eu vivi, que a Fierne me proporcionou em relacionamento externo, é de que quer conhecer alguém, dê poder ou dinheiro. Essa frase é boa. E hoje em dia eu digo muito mais que é o poder. Você pode estar lascado, mas se algumas pessoas tiverem poder, aí você conhece de fato elas. Então, sempre fui assim um admirador grande dele, das histórias dele, do meu bisavô, enfim. Então, assim, muitas vezes, até quando eu tenho que tomar alguma decisão no trabalho, que às vezes é mais difícil, eu lembro muito das conversas com ele, do que ele... Às vezes eu fico, se ele tivesse vivo, eu fosse perguntar um conselho a ele em relação a determinada situação, como é que ele conduziria? Aí eu fico pensando, sabe? Então é uma pessoa que eu admiro muito. Bacana. Olha, a gente conversou com o Juan Saavedra. Acertou. De novo. Por enquanto eu estou acertando. Aí, Maragodeiro, viu? E muito legal o nosso bate-papo. Te desejar sucesso nesse ano de 2025 aí, para que você continue e depois você decida aí se vai para psicologia ou não. E você, qual vai ser o carro que você vai assumir, né? Que você tá passando em um monte de concurso aí. Pois é, né? Isso é uma boa escolha, né? Na sexta graduação. Trocentas graduações aí. Mas obrigado aí, sucesso. Obrigado. Gente, terminou mais um podcast Antenado. A gente volta no próximo episódio. Você fica por aqui, continua curtindo, deixa o seu like, seu comentário, participa aqui com a gente. Valeu? Tchau. Termina aqui Antenado Podcast. Apoio Senac Idiomas. Quem faz, se destaca.